Bom, eu tava aqui resolvendo o terceiro LeetCode para postar aqui no canal, e aí eu percebi que esse aqui é um exercício bem interessante, porque ele envolve conhecimentos que você precisa ter sobre bytes, quer dizer, no caso a minha resolução precisou ser sobre bytes, que eu achei mais interessante. A princípio eu estava tentando resolver com dois ponteiros, fazia um ponteiro para o primeiro caractere e verificava o resto da string. Inclusive o exercício é para você achar a maior substring sem caracteres repetidos dentro de uma string definida S. E o que aconteceu foi o seguinte, na minha resolução inicial, deixa eu até abrir aqui o VS Code. Na minha resolução inicial, eu estava fazendo um maxlen para guardar a maior string. Eu estava fazendo um curlen para guardar a string atual. E dentro de um loop, eu tinha um i, fazia até o -1, para não precisar verificar o último caractere, senão o próximo loop ele teria que ser, vamos supor, eu verifico de A até B nesse for i, só que quando eu chegasse em B eu não teria o caractere para verificar, porque eu já estava na última. Então, o que eu fiz foi fazer até -1, e aqui no K, eu fazia ele sendo igual a i mais 1, e fazia também C de K igual a menos strlen de S e K implemento. Beleza. Dentro daqui eu colocava um char prev, seria prev em i, que é o caractere anterior que eu estava observando, então esse prev seria o A e o B seria o atual. Então eu chamo de cur. Então cur vai ser igual a S em K, e aqui não é prev, aqui é S em I. Beleza. Com isso, o que eu fazia? Se o caractere atual foi igual ao caractere anterior, então se prev foi igual a cur. Não, mentira. Se não for atual, se o anterior não foi igual ao atual, a gente pegava e somava o tamanho da string atual, da substring atual. E se caso fosse atual, o que eu fazia? Eu colocava que o maxlen seria igual a curlen, definia o curlen novamente para 1 e fazia um break. Depois disso, eu só retornava aqui o maxlen. E com sorte eu consegui passar em alguns testes, né? Aqui eu passei com 3 e realmente o resultado aqui é 3, como está aqui no exercício. Aqui BBBBB, eu acho que também passou. Passou também. PWWKEW, acho que aqui vai dar erro. Aqui vai dar errado. Aqui deu errado. Não, aqui deu certo também, mas foi por sorte. Porque isso aqui tem vários erros, né? O primeiro deles é que se a nossa string ela começar e tiver uma largura, um tamanho de 0, o nosso exercício mesmo assim vai retornar 1, porque o max len é 1. Então, para começar, a gente teria que arrumar aqui que se a strlen de S foi igual a 1, foi igual a 0, a gente já retorna um 0 direto, certo? O segundo problema aqui é o seguinte, a gente está verificando o primeiro caractere, que seria o nosso prev, com o resto da string. Então a gente não está verificando uma substring com uma string, a gente está verificando um caractere pelo restante de uma cadeia de caracteres. O que isso quer dizer? Eu não estou olhando se ABC repete novamente, eu estou olhando se A repete novamente. Isso faz com que, se o A repetir, eu tenha essa substring aqui. Só que o problema é, eu posso ter caracteres repetidos que repetem, quer dizer, eu posso ter caracteres repetidos que não são iguais ao prev, mas que repetem. Então, mesmo assim, não é uma substring válida. O que isso quer dizer? Se eu tivesse, por exemplo, AAB, aqui o resultado seria 2. Mas como AA repete, vai quebrar e vai retornar 1 só. Viu? Ele quebrou, retornou 1 só, mas na verdade ele é para retornar 2. Porque tem uma substring válida AB. Então, para consertar isso, o que eu fiz? Em vez de eu fazer com dois ponteiros, eu precisei lembrar um pouco sobre bytes, porque eu queria fazer. Eu não sei as estruturas para fazer em C, hashmap, set, o ordered set que tem no C, né, no C++, que C++ seria muito melhor, seria muito mais fácil a resolução. Então o que eu fiz foi definir um array de 256 possibilidades, que seriam todos os bytes que você pode fazer na tabela ASCII. Para começar,
eu defini aqui um n, que seria o strlen de s, para não precisar ficar digitando toda hora. Um maxlen, que vai ser igual a 0. E já fiz aqui, se o n for igual a 0, a gente retorna a 0 direto, para não precisar ficar fazendo todo o loop e ficar perdendo tempo. Então, com isso eu inicio o for. E for menor do que n e incremento. Tá, com isso daqui a gente vai começar a fazer a nossa verificação. E dentro dessa string, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o nosso array. Então, int visited, vai ser 256 possibilidades e vou inicializar todas elas com 0. O que eu estou fazendo aqui é basicamente fazer um array, e dentro desse array, essas 256 casas, elas representam todos os caracteres que são possíveis de digitar na tabela ASCII. Se caso o caractere for digitado, ele já foi digitado anteriormente, a gente vai fazer então que seria o true. E para fazer isso eu já até importei aqui o stdbool, porque o C não reconhece normalmente. Então vamos entrar aqui dentro de um for de novo. Int k vai ser igual a 1, k for menor do que n, k incrementa, beleza. Aqui a gente usa um unsigned char, C que vai ser S em k. Por que unsigned char? Porque a gente precisa do valor dele em bytes, certo? A gente não precisa do valor char realmente, a data. A gente precisa do tanto de espaço que essa data ocupa que vai corresponder à casa dela nesse nosso array, certo? Com isso, o que a gente faz? Se ele já estiver aqui no nosso array, a gente dá um break, porque a gente não precisa disso, certo? Agora, se ele não tiver no nosso array, quer dizer que ele é uma string válida, então a gente vai fazer. Inclusive, eu até esqueci de fazer um curlen aqui. Curlen igual a 0, certo? Então, o nosso curlen, ele vai somar. Depois disso, a gente define que foi visitado, então visitado em C vai ser igual a 1. E após isso é o seguinte. Na verdade, isso daqui não tem que estar aqui, tem que estar aqui dentro. Ok, está aqui dentro. E aqui é o seguinte, como a gente está fazendo essa variável aqui localmente, ou seja, dentro do nosso for, a gente precisa levar isso para fora, né? Para fazer uma comparação. Então, dentro desse outro for aqui, a gente tem que fazer com que, primeiramente, checar se o nosso curlen é maior do que maxlen, certo? Porque se caso a nossa maxlen for maior do que nosso curlen, não tem necessidade de a gente trocar, porque a gente achou uma substring maior. Agora, se o curlen for maior que maxlen, então a gente define que maxlen vai ser igual a curlen, certo? E aí sim, a nossa substring aqui, AB, se tornaria o maxlen. E no final, depois de acabar todas as verificações, a gente retorna aqui o maxlen. Com sorte, a gente rodar aqui vai dar 2. Então tá tudo certo, nossa resolução tá certa. E o que eu achei muito interessante dessa resolução foi que muitos levam esse conhecimento de saber sobre bytes como algo irrelevante e desnecessário. Obviamente, se a gente fosse fazer uma aplicação real, como esses cara que faz só aplicativo web e não estuda nada para baixo, tipo, uma linguagem mais baixa e não compreende realmente como que são os bits, os bytes, os nibbles, essas coisas assim. Isso daqui realmente é uma coisa bem inútil, entre aspas, mas para fazer algoritmos que nem esses aqui, estimular um melhor conhecimento, eu acho que seria muito bom. É um exercício muito interessante, porque a princípio você tenta fazer com força bruta, mas depois você entende a necessidade que você precisa no problema. Eu só percebi isso depois de 2 horas, porque agora são meio-dia e 52, eu tô desde as 9 horas tentando fazer isso daqui. Inclusive, tô há mais de 40 minutos tentando gravar esse vídeo. Mas depois disso, você percebe a sua necessidade e fica muito melhor resolver quando você tem conhecimento sobre os bytes e conhecimento da linguagem. Então eu achei interessante trazer esse exercício aqui falado, né? Porque geralmente eu só escrevo no teclado e tal. E é isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais.